A Cabra Tonta, escrita por Pepe Bruno e ilustrada por Roger Olmos, da Oco Editora. Pepe Bruno cria uma história ideal para ser contada aos mais pequenos antes de dormir, um conto cujo texto é imprescindível, mas que é bastante apoiado pelo poder narrativo da sequência visual. A cabra do Miguel já não está no cabreiro, talvez tivesse ido para o corral. Miguel procura por todo o lado, até descobrir num lugar inesperado. A aventura termina de forma cômica e imprevista, traduzida pela ilustração, empregando recursos essenciais à narração oral, onomatopeias, diálogos e repetições. Roger Olmos apresenta imagens com perspectivas muito eficazes para conduzir a ação e assimilarmos conceitos espaciais que marcam o ritmo da narração. Os desenhos dinâmicos destilam pormenores cómicos e informação estimulante para a imaginação que transforma o Cabra Tonta num livro que atrai igualmente leitores de outras idades. A identidade e a aparência. Duas noções fulminantes abordadas com humor, genialidade e muita inteligência. Cara de Pau, o caçador de cabeças, convida-nos a conhecer melhor os meandros da sua coleção privada. Nunca se pensou haver tanto a dizer sobre o tema, mas Claire Didier e Bert Jacob provaram contar ao conceber esta obra, que tem tanto de original como de inteligente. Tudo isto apresentado num formato criativo, lúdico e excêntrico, atraente para crianças, jovens e adultos. Imagens fortes e provocadoras ilustram este livro, que é simultaneamente um álbum e um livro de cultura geral em torno de caras e cabeças. Páginas duplas com informação vasta, sobre os penteados, os chapéus e as caras do mundo. Os retoques nas fotografias da revista e as máscaras. Os retratos na arte. As rugas e as operações cirúrgicas. Os penteados e os mistérios do cérebro. Caras peludas, através de barbas e bigodes de algumas celebridades, de diversos tipos de chapéu, para homem e para senhor, para o bombeiro e para o padeiro. Está tudo na cabeça, cabeças bem formadas e cabeças despassaradas. Ilustrado por Bert Jacob, de texto de Claire Didier, numa tradução de Helena Romão, de Dicker Editora. O Papão, escrito por Pablo Albo e ilustrado por Maurício Coarelho. O Papão revisita a figura arquetípica do imaginário infantil. Recriando do tema do medo, os autores seguem uma matriz com larga tradição na literatura oral, aqui complementada por uma ilustração que explora todas as sugestões visuais do tema. Esta versão de Pablo Albo ajusta-se em boa medida à versão tradicional, mas é tratada com humor e tem um desenlace afetivo e divertido. Pablo Albo opta por uma divertida transformação simbólica do gigante, que acaba por integrar-se no mundo representado pelo herói. Deste modo, o bem triunfa sobre o mal graças à intervenção solidária de diferentes personagens, com quem se identificará o leitor. O Papão é diferente dos outros monstros que atuam sem avisar. O Papão adverte sobre as suas intenções e avisa da sua voracidade natural a quem ousa avistá-lo.
mas quem se atreve a aproximar-se dos lugares que frequenta é comido sem pestanejar. O insólito herói que resolve a situação é, tal como nas outras versões deste conto, a pequena formiga, presente também como heroína dos contos tradicionais de estrutura narrativa similar. Once, there was a man who lived on an island. He lived alone in a big house made entirely of stone, and he had the most beautiful backyard you can imagine. Not many people visited him, so he dedicated his life to his plants, treating them with love and respect and taking good care of them. Every day he walked on a different path and explored the hidden parts of his little estate. He loved nature more than anything, so he was always caring about every bush, flower or tree he saw. They say that there are places where strange and magical things happen. But is it really a place, or does time have a more important meaning? After this, one full moon night, he found a little unknown plant that changed his life forever. Dear readers, would you like to go abroad for just an hour or so with little friends of different ages? Thomas Crane and Ellen Houghton made possible by the wonderful illustrations to travel with Mabel, Rose, Nellie and Dennis from London to Paris and Normandy as they go on holiday with their father and their Nellie. Using both prose and poetry, they describe their adventures and observations. Pages are full of beautiful illustrations that reveal the fashion, customs, and architectures around the time period of 1882. In their journey, they met very friendly people, saw wonderful and interesting places, and also saw how the French people live. If you want to know about these places and what they do, you have only to read a book. This book introduces you on a wonderful journey where you learn new things about new places. Enjoy the trip abroad. Leonor, a Ursa Menor, é um livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura e que faz parte da coleção Bichos, Bichinhos e Bicharocos. Escrito e ilustrado por Anton Krings, este livro foi traduzido por Miguel Gomes e paginado pela Ambara. Anton Krings é um escritor e ilustrador francês, autor de algumas séries literárias, como Os Insetinhos Divertidos. A fada Pirilampo, de seu nome Grampo, ao tentar desenganchar a lua, acabou por desenganchar uma caçarola. E, ao ficar embaraçada com a situação, surge um barulho vindo de dentro do utensílio. A fada, ao perguntar se estava alguém dentro da caçarola, ficou admirada ao ver sair dentro dela uma coisa com patas e com pelo, comparando-a mesmo como um pequeno pedaço de céu estrelado.
A fada, muito espantada, pergunta-lhe quem é. E ao obter a resposta do animal, que era a ursa menor e que se chamava Leonor, a fada olhou para o céu exclamando que não bastava cair uma caçarola, como agora ter ao seu lado um animal. A ursa, ao ouvir as palavras da fada, começou a chorar. Enquanto enxugava as suas lágrimas com as patinhas, a fada leva-a para casa. Assim que entrou em casa, a fada foi dormir. A ursa menor não conseguiu. Brincava com as cortinas, o que fez com que saísse pela janela e fosse aterrar sobre um jardim. A ursa ficou muito admirada e muito contente com o bonito jardim e deitou-se sobre a relva, saboreando o calor do sol. Enquanto a ursa estava no jardim, a fada teve um grande pesadelo, que dava pelo nome de Ursa Maior. Ao acordar e chegar à conclusão que teve um pesadelo, reparou que a ursa Leonor tinha desaparecido. Muito assustada, a fada foi procurá-la e pelo caminho encontra o Zangão, perguntando logo se não tinha visto uma ursa. Zangão respondeu que sim, mas em tom de brincadeira, e apontava para Julião, um anão que caminhava para a direção deles. Com grande humor, o anão perguntou se estava à procura dele, mas logo Zangão começou a rir-se, dizendo que a fada tinha perdido a sua ursa. Sem paciência, a fada saiu. A ursa Leonor continuava o seu passeio pelo jardim e encontrou uma casa muito bonita. Ninguém sabe o que se passou dentro da casa, mas a fada encontrou-a a dormir ao lado dos potes de mel. Sem acreditar no que via, a fada acordou a ursa e disse-lhe que a abelha estava a chegar e lhe picava se a encontrasse ali. No entanto, a noite caiu sobre o jardim e a lua refletia no charco com muitas outras estrelas. A ursa, ao ver as estrelas na água, quis juntar-se a elas. A lua, a tremer, pergunta quem é que queria entrar dentro da água e logo responde que era a ursa Leonor. Muito admirados, observam a fada que voa à volta da ursa e ela responde que era uma estrela cadente e que era amiga de todas.